Um dos melhores jogos, sem dúvida nenhuma, da carreira de Joe Barry. É claro, a gente tem que... Não precisa procurar muito, né? Tem poucos, mas ok. Aqui, o Green Bay Packers, então, apresentando uma chamada homem a homem. Um Cover One Rubber. É isso mesmo. Aonde temos aqui um safety indo cobrir em profundidade e o outro safety ocupando o espaço da zona no meio do campo. Vamos ver o que acontece aqui. Muito bem, todo mundo mano a mano, a linha ofensiva acaba não contendo muito bem a pressão, especialmente pelo stunt, né? Então aqui o Packers faz um trabalho muito bom de cruzamento de jogadores da linha defensiva, mas nessa visão de cima, vamos observar bem a cobertura. Observem bem, tá todo mundo muito bem marcado aqui em profundidade, ó, desde a saída. Todo mundo muito bem marcado. O safety aqui, Adrian Amos, já vai para o fundo. O Darnell Savage vem para o espaço no meio do campo. Todo mundo muito bem marcado. O Burrow é obrigado a fazer a jogada de scramble, ou seja, a improvisar. Ele vai para o lado esquerdo do pocket. Darnell Savage, que já estava ocupando essa zona central como Hubbard, já identifica o movimento do QB e vai na sua direção. Um tackle certeiro, fortíssimo, linda jogada defensiva do Green Bay Packers aqui. Ótima chamada do Joe Barry. A visão de trás, o que é uma coisa que a gente sempre pedia, né? E fazia tempo que a gente não via isso com efetividade, desde a época talvez do Mike Daniels aqui em Green Bay. Os stunts, né? Que são esses cruzamentos. Kingsley Kick por dentro. Kenny Clark por fora, criando confusão aqui na linha ofensiva e obrigando o Joe Burrow a sentir a pressão e precisar fazer a jogada por fora do pocket, o scramble. Ele então tenta, mas Darnell Savage, lá do fundo, dessa zona que ele estava marcando, ele abandona a zona dele, porque está todo mundo no homem a homem, ele tem essa possibilidade, vem e ataca o quarterback certeiro aqui, num tackle lindo, grande jogada da defesa dos Packers. Terceiro período... Uma jogada importantíssima aqui da defesa do Green Bay Packers. E olha que coisa curiosa que nós estamos vendo aqui. Um match coverage, né? Uma marcação homem a homem, né? De um lado da formação e uma marcação em zona no outro lado da formação. Não é verdade? Uma marcação em zona no outro lado da formação. Uma coisa que o Packers está fazendo esse ano, implementando esse ano. O Cincinnati Bengals apresenta uma formação aqui com dois tight ends, dois jogadores abertos e um running back, e vai fazer aqui um fake toss muito bem executado pelo Joe Burrow. Então ele indica que vai colocar a bola aqui para o Joe Mixon e faz com que todo mundo se aproxime, né? Todo mundo se aproximando aqui do backfield para tentar impedir essa potencial corrida, inclusive até um alerta aqui, né? O Darnell Savage é um jogador que tem sofrido bastante com play actions esse ano. Só que o Cincinnati Bengals faz com que a defesa do Packers se desconfigure por conta de um detalhezinho que talvez a gente não tenha percebido nessa jogada. Olha só quem é que está fazendo o motion lá em cima. O número 75, um jogador de linha ofensiva, alinhado como wide receiver. Isso faz com que a atribuição do Kevin King mude. Então o Kevin King decide, né, por uma atribuição mesmo da jogada, decide vir aqui nesse rush como cornerback para tentar impedir esse avanço, e já que o ataque indicou então um play action aqui, né, nesse fake toss. Muito bem, marcação homem a homem. Aqui o Adrian Amos já percebe que o seu homem, né, o tight end que ele estava marcando, fica no bloqueio. E ao notar que nós temos uma rota cruzada aqui, o Adrian Amos é um jogador realmente muito inteligente. Ao notar que existe essa rota cruzada aqui, o Adrian Amos abandona a sua marcação, por óbvio, né, o tight end ficou no bloqueio, e vem aqui ajudar o Chris Barnes, que acaba comprando a corrida, mas ele tem atribuição da zona, e quando ele compra aquela corrida, ele perdeu aqui a marcação. Então aqui nós temos um recebedor wide open aqui para conseguir fazer a jogada. Só que o Adrian Amos identifica isso muito bem. O problema todo com o Joe Burrow aqui é a pressão vinda pelo meio da linha, que faz com que ele tenha que se deslocar muito antes do que deveria para fazer esse passe. Então ele precisa ir muito para a lateral do campo, fazendo com que, né, tendo que ir muito para a lateral do campo aqui por causa da pressão que está vindo, fazendo com que o seu jogador, que antes estava aberto,
fique marcado pelo Adrian Amos, que inteligentemente já desce para conseguir fazer essa ajuda na cobertura do meio. Então perceba como o Joe Burrow vem para o lado e o Adrian Amos já se desloca aqui na linha de passe, podendo fazer a jogada, então, a interceptação importantíssima aqui para o Green Bay Packers. Na visão de trás, a gente vê justamente isso. Olha o trabalho do Kenny Clark. Olha o trabalho do Kenny Clark. Né? No início da jogada, snap, leitura de backfield. O que está acontecendo aqui no fundo do campo? Leitura de backfield perfeita, mantendo o bloqueio. Stem. Swing move. Swim move. Olha só como ele faz um movimento de natação, assim, sabe? Nada no OL, deslocando ele, colocando o braço direito por cima da cabeça do jogador, deslocando ele completamente e saindo na cara do Joe Burrow, que não esperava. Ele então tem que se deslocar com a pressão chegando. O Adrian Amos no fundo tem toda a possibilidade de ajudar na cobertura aqui, porque o Adrian Amos já identificou aqui no fundo, que quem ele estava marcando vai ficar no bloqueio, identificou, o Adrian Amos já percebe que tem uma rota cruzando aqui, ele vai ficar nessa rota, Kenny Clark fazendo a pressão, e aí não tem escapatória, né? O Joe Burrow tem que forçar o passe e interceptação. Green Bay Packers, belíssima jogada. Hora de conferir um pouquinho do trabalho ofensivo da bola aqui do Packers. Uma marcação homem a homem aqui, nós percebemos aqui todo mundo marcando uma atribuição individual, né? Aqui do Packers, aqui do Cincinnati Bengals, marcando individualmente um cover 2 man, que muda a atribuição porque o Packers gosta muito de usar o quê? Sempre os motions para confundir a defesa. Então aqui o Amari Rodgers saindo em motion, fazendo com que os linebackers e os corners tenham que mudar a sua atribuição de marcação. Então aqui agora esse linebacker vai ficar responsável pelo motion aqui, pelo Amari Rodgers. O importante aqui é perceber a sintonia de Aaron Rodgers com Davante Adams, que a partir do momento que o Cincinnati coloca um cover 2 aqui no fundo, todo mundo homem a homem, deixa os safeties liberados para ajudar a marcar duplamente o Adams. Se ele estiver nesse lado, esse safety marca se o Adams estiver nesse lado do campo. Se estivesse do outro lado, né, claro, esse safety aqui faria essa marcação dupla. Olha como essa jogada se desenvolve, uma rota em profundidade aqui do Davante Adams. Os dois jogadores atribuídos aqui, o corner e o safety, tentando fazer essa marcação em cima dele, mas o homem é simplesmente imparável. O homem é simplesmente imparável, uma bola maravilhosa do Aaron Rodgers em profundidade no meio dos dois marcadores. Big play. First and goal para os Packers. O trabalho aqui da linha ofensiva. A linha ofensiva trabalhou muito bem nesse jogo, especialmente no segundo tempo. Todo mundo aqui dominando. E um toque especial pro nosso Big Dog. Eu achei que o Billy Turner teve um pouquinho de dificuldade nesse jogo, viu? Achei que o Billy Turner teve um pouquinho de dificuldade nesse jogo, perdeu aí alguns duelos, enfim. Mas os guards, o miolo aqui do Packers funcionando muito bem. Em profundidade, a bola para o melhor wide receiver da NFL. A jogada derradeira. A terceira descida que o Randall Cobb pega do Aaron Rodgers aqui, uma coisa maravilhosa, um empty backfield, né? Um empty backfield a gente tem aqui, o Packers vai acionar o Mills Concept, e o Matt LaFleur adorou esse conceito aqui, né? O Mills Concept, trazer um jogador puxando uma post, né? Aqui no meio do campo, e uma dig, né? Do wide receiver mais na lateral, acaba criando um espaço aqui no meio da zona muito favorável, muito favorável. E esse aqui é um exemplo de uma jogada onde o Matt LaFleur desenhou essa jogada para que o jogador que deveria ficar aberto é o Randall Cobb. O Matt LaFleur desenhou essa jogada para o Randall Cobb se pegar essa bola aqui, não para o Davante Adams, nesse caso, que está aqui no lado esquerdo do campo, para justamente fazer
a segunda leitura nessa out aqui. Então, a jogada começa, os dois jogadores aqui, nós temos o Aaron Jones e o Robert Tonyan, né, eles ficam para fazer um delay block, né, para tentar aliviar um pouquinho mais a pressão aqui em cima do Aaron Rodgers para essa terceira descida que era crucial nesse momento do jogo. As odds se desenvolvem lá no fundo, né, e o Rodgers está a todo momento justamente querendo observar o meio do campo. Então o Rodgers está querendo saber o que vai acontecer aqui nessa meiuca. Quando o Robert Tonyan, quando o Lazard ele puxa o post aqui, ele libera justamente esse espaço para o Randall Cobb, que vai vir pelo meio. E é isso que acontece. Randall Cobb faz o release, um bom release, e consegue uma separação aqui muito decente nesse momento do campo. A pressão chega em cima do Aaron Rodgers. A coisa tá quente aqui no backfield. O Rodgers precisa se livrar dessa bola muito rápido, de uma forma precisa que talvez só o Aaron Rodgers conseguiria fazer. E ele consegue. Encontra Randall Cobb no meio do campo, que vai ser imediatamente tacleado por uma quarta descida para polegadas, que vai possibilitar o Mason Crosby chutar o field goal da vitória. Esse delay block aqui que o Aaron Jones faz acaba atrapalhando o próprio John Runyan, que também fez uma boa partida. A linha ofensiva, no geral, fez uma boa partida aqui. Uma partida muito boa. Inclusive o Lucas Patrick, né? Como center aqui, muito sólido. Achei ele muito sólido substituindo o Josh Myers. Mas aqui o Aaron Jones ele vai começar o seu bloqueio, e por causa desse bloqueio, o defensor vai observar aqui justamente, talvez pelo desenho da jogada, talvez por um instinto, mas acaba abrindo um gap aqui nas costas do John Runyan, e o número 91 aqui vai fazer justamente essa infiltração, já que o center está preocupado em ajudar o guard do outro lado aqui. Então é isso que acontece. O John Runyan acaba ficando no bloqueio junto com o Josh Nijman e abre um gap. Ele até tenta se recuperar depois, ó. Ele tenta fazer um delay aqui. Mas o Rodgers precisou soltar essa bola. E o Aaron Rodgers soltando essa bola, meus amigos. Olha essa janela. Olha isso aqui. Cara, o que o Aaron Rodgers jogou nesse jogo é brincadeira. É brincadeira o que o Rodgers jogou nesse jogo. Absurdo, absurdo. Só o Rodgers conseguiria encaixar essa bola. Olha o frame a frame aqui. O defensor chegando. Olha o frame a frame aqui. O defensor chegando. Rodgers vai entrar no release agora e a bola vai sair milimétrica para o Randall Cobb. First down Packers, que permite que Green Bay chegue na área de field goal para vencer a partida.